Momento da Palavra de Vida. Oséias capítulo 4. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus lhe chamou para que através de você toda a sua casa seja abençoada. Amém? É verdade. É você que é o porteiro, é você que abre a porta para Jesus entrar na família. Por isso que está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amigos, nós somos os porteiros. É você que abre a porta para Jesus entrar na sua casa. Por isso que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Vamos para Oséias capítulo 4, versículo meia dúzia. Na minha Bíblia está escrito: o meu povo é destruído porque lhe falta entendimento ou conhecimento, tanto faz. Olha para mim, pessoal. E muitas pessoas estão sendo destruídas por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Mas não somente as pessoas são destruídas, mas também as suas famílias estão sendo destruídas. E as pessoas estão buscando, procurando uma maneira de ajudá-las, de fazer com que essas pessoas sejam ajudadas, mas não têm sabido como ajudá-las. Falta de conhecimento, e isso que lhe traz, ou que tem lhe trazido, as derrotas, os fracassos. É só falta de conhecimento, falta de entendimento. E às vezes as pessoas procuram até ajudar, e ao invés de conseguirem ajudar, só fazem piorar a situação. Mas por que, pastor? Por falta de perícia. Às vezes a pessoa não tem perícia. Às vezes a pessoa ela não sabe mesmo como resolver, tá? E aí elas só fazem piorar a situação. Imagine se o meu automóvel der um problema no motor, eu não vou mexer, porque eu não sou louco, eu vou piorar a situação, porque eu não tenho capacidade, eu não sei nada de mecânica. Então eu vou ter que chamar um profissional, alguém que seja perito naquilo, para mexer, para cuidar. Mas às vezes a pessoa quer melhorar a sua família, quer fazer com que a sua família seja melhor, quer fazer com que o filho seja transformado. Oh, pastor, é meu caso, pastor, o menino é muito rebelde. Ah, pastor, o meu caso, que o menino está envolvido na criminalidade. Ah, pastor, já o meu caso é vício, pastor. O meu filho está envolvido no vício, é álcool, é droga, é bebida, seja lá o que for. Mas eu não tenho habilidade, pastor, eu não sei cuidar. Ah, pastor, eu até sei cuidar, porque eu sou um psicólogo, eu sou um psiquiatra, eu sei como resolver a situação. Mas você já observou que existem muitos casos que o psicólogo não resolve? Que o psiquiatra não resolve? Por melhor que seja aquele profissional, e por que não consegue resolver? Porque muitos casos eles não conseguem entender o porquê daquilo. E aí eu lhe digo, se a pessoa estudou, a pessoa ela se aprofundou nos estudos acerca daquele distúrbio de comportamento, acerca daquelas práticas que aquele jovem tem feito, aquele esposo, aquela esposa. E por que não muda o quadro? E por que o profissional não consegue entender? Aí eu vou lhe explicar, porque a Bíblia explica tudo, eu vou lhe explicar usando a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 14, abre sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios 2, 14. Abra sua Bíblia aí, por favor. Na minha Bíblia diz assim: ora,
O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Olha para mim, você entendeu isso aqui? E por que as pessoas não conseguem entender aquela situação? Por que as pessoas não conseguem resolver aquela situação? Por que aquele profissional estudou tanto, se aperfeiçoou tanto, fez tantas especializações e não consegue resolver aquela situação, reverter aquele quadro? Porque existem muitas situações que a pessoa está lutando contra o que é espiritual. E o que é espiritual nunca será resolvido no âmbito físico. Não adianta. Você pode fazer o que for, não vai resolver. O que é espiritual só se resolve no âmbito espiritual. E a pessoa que quer resolver a situação, ela precisa primeiro discernir, ela precisa primeiro entender. E aquele profissional, ele não vai entender no campo natural. É por isso que em muitos casos a pessoa precisa de alguém espiritual para ajudá-la. Em qual âmbito? No âmbito espiritual. Ela precisa de alguém que sirva a Deus, que tenha um compromisso com Deus. Eu não estou falando de alguém que tem um título de homem de Deus, não. Eu estou falando de alguém que tenha realmente experiência com Deus, tenha contato com Deus. Porque às vezes a pessoa, ela está querendo alguém que fale muito bonito. Ela quer alguém que conjugue muito bem o verbo. Alguém que tenha uma eloquência muito grande, tenha uma capacidade muito grande na fala. Mas tem que ser alguém espiritual. Não, porque eu tenho tantas graduações, é uma bênção o estudo, a pessoa deve estudar, deve ter muitas graduações, é lindo isso, é maravilhoso. Mas chega um momento que não adianta a quantidade de anéis que a pessoa tem no dedo, não adianta a quantidade de curso, de diploma, porque não vai resolver. Repetindo, a pessoa deve ter mesmo, deve se capacitar, se preparar muito. Mas o que eu estou tratando aqui, e nós precisamos tratar, e é isso que nós tratamos na igreja, é do espiritual. É óbvio que nós falamos sobre comportamento, é óbvio que na igreja nós falamos sobre caráter, nós falamos sobre disciplina, e temos que ser pessoas disciplinadas, mas o que eu estou falando aqui é que a pessoa precisa viver o espiritual, conhecer o espiritual, entender o espiritual, porque senão ela será uma pessoa mais derrotada de todos os tempos. Ela terá muito dinheiro, ela terá uma grande capacidade intelectual, a mente dela é uma pessoa mente aberta, mas quando você traz a pessoa para o campo espiritual, até aquela pessoa que não sabe ler nem escrever, mas ouve bem, aprendeu na igreja bem, essa pessoa vai dar um show naquele que tem várias graduações, e vai dar um show, e dará um show mesmo, e mostrará para a pessoa que ela realmente entende do que é espiritual, ela sabe entrar nesse campo e resolver a situação. Por quê? Porque ela tem um contato com Deus, ela tem uma intimidade com Deus. Onde é que o Senhor quer chegar? É que você não deve ser uma pessoa que veio aqui, eu vim aqui rezar pela minha família, orar, sei lá o que é que você veio fazer, mas não adianta nada se você não souber o que você está fazendo. É por isso que as pessoas passam os anos dentro da igreja e a vida das pessoas não mudam.
As pessoas passam 1 ano, 10 anos, 15 anos e nada muda. Por quê? Porque a pessoa não conseguiu entrar no âmbito espiritual. Ela ainda não atingiu a esse grau. Ela continua até na igreja. Ela vai passar mais 50 anos dentro da igreja, mas as coisas não mudam. Por quê? Porque as coisas espirituais só vão discernir espiritualmente. Eu não vou abrir a Bíblia devido ao tempo, mas eu poderia falar do endemoniado de Gadareno, que vocês conhecem bem, a maioria que sabe. O endemoniado de Gadareno, observe que ele andava de dia e de noite pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. O que os familiares, parentes ou amigos daquelas pessoas fizeram várias vezes? Pegaram ele e fizeram o que? Alguém lembra? Algemaram ele. Já pensou uma algema de aço? Ou que fosse de ferro naquela época? E ele quebrava, aliás, fazia migalhas, diz a Bíblia. Imagine, o que você entende por fazer migalhas? Não era só quebrar e partir um elozinho da algema, não. Mas, irmãos, despedaçava completamente a algema. Amarravam ele com correntes grossas, chamadas cadeias. E ele quebrava as cadeias. E ele voltava sempre para onde? Para o cemitério. Existem pessoas que são assim. Ela sempre volta para aquele lugar que traz tristeza, que traz realmente um sentimento de perda. A mulher faz tudo, agrada ao marido, trata bem o marido, trata bem o filho, cuida, tem o melhor alimento dentro de casa, tem tudo do bom e do melhor. Tem uma condição ali muito boa, um lugar de conforto, mas a pessoa prefere, o esposo prefere ir lá para as quebradas, para a casa da amante. A esposa fica triste em casa, a mãe, o pai muito triste, porque o filho, ele não fica dentro de casa, ele prefere ir usar droga lá nas quebradas, ir para o meio da rua, viver aquela vida de escravo, aquela vida. E você sabe qual o pior? Sabe qual o pior? O pior diante disso tudo é que as pessoas se sentem perdidas. Então, diante de toda essa situação que a pessoa está passando, entenda que a pessoa, quando vê aquela situação, ela diz: não, agora eu vou jogar a toalha, eu vou desistir. Por que ela diz que vai desistir? Porque ela está lutando no âmbito natural. Por ela estar lutando no âmbito natural, ela pensa em jogar a toalha. Essa pessoa pensa em desistir, essa pessoa pensa em abrir mão de tudo. Não, eu não vou continuar lutando não. Sabe por que as pessoas desistem das suas batalhas? Porque elas não lutam com as armas certas. Olha o que diz 2 Coríntios 10, 2. Vamos lá. 2 Coríntios 10, 4, perdão. 2 Coríntios 10, 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amigos, está no plural, fortalezas. O coisa ruim, o bicho ruim, o diabo consegue criar fortalezas na mente das pessoas e convence as pessoas que para elas não tem jeito, não tem mais volta. Ela precisa continuar indo em frente. Indo em frente é o quê? A destruição. Ela continua andando em direção à destruição. É por isso que muitos pais não conseguem libertar os filhos, e os pais até desistem de lutar por ele, de orar por ele, e jogam a toalha. Por quê, pastor? Porque esses pais, eles estão lutando, mas eles precisam crescer espiritualmente, eles precisam ter um contato maior com a Bíblia, ter um contato maior com Deus.
se envolver mais com Deus. Não só o fato de vir à igreja não torna ninguém mais próximo de Deus e não torna a pessoa espiritual. O que torna a pessoa espiritual, na verdade, é ela realmente ir abrindo, rasgando o coração para Deus e a todo momento está em busca de conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O fato de você ir na praia todos os dias não vai tornar você um peixe. O fato de você ir à praia todos os dias não tornará você um peixe. O fato de você vir todos os dias à igreja não lhe tornará um cristão. Você precisa mergulhar em Deus. Você precisa ter um relacionamento puro com Deus. Senão mais cedo ou mais tarde você vai jogar a toalha. Você vai desistir dos seus propósitos. Você desistirá da sua família. E olha lá se você não desistir também da fé. Então você precisa entender isso. O homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas espirituais vão se discernir espiritualmente. Há muitas pessoas nos assistindo em casa, há muitas pessoas nos ouvindo pela nossa rádio, e essas pessoas precisam entender, só ficar em casa assistindo, ouvindo, ainda não vai resolver o seu problema. Você precisa mostrar para Deus que você quer um envolvimento com Ele, que você quer realmente uma mudança, porque a fé sem obra, ela é morta em si mesma. Você tem que começar a caminhar na igreja, a buscar a sua salvação e a salvação da sua família, a mudança para você e para o seu lar. Amigos, não adianta somente a pessoa estar aqui, ela precisa ter um relacionamento mais profundo, porque está aqui. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vai ganhar um monte de coisas e vai para o inferno. A família é salva e vai para o céu, mas essa pessoa que está aqui vai para o inferno. Deu para você entender? Chega, não chega? O meu povo é destruído porque lhe falta entendimento. Eu paro por aqui. Deixa Deus continuar falando ao seu coração. Aplaudam Ele. Momento da Palavra de Vida.